Olá! O programa de hoje traz uma análise dos assuntos que dominam a pauta da política nacional neste momento. Destaque para futebol e militares na política. E a CPI da pandemia que segue seu curso essa semana. Eu vou conversar com o cientista político da UFMG, Felipe Nunes, que é diretor da consultoria Quest. Felipe, muito obrigada por atender o Mundo Político. Não, o prazer é todo meu, Vivian. Estou sempre à disposição para conversar com você aqui de assuntos sempre muito importantes. Felipe, a semana começou com novidades aí em torno da polêmica da realização da Copa América. Afinal, a seleção brasileira já antecipou que pretende jogar, mas que vai fazer um manifesto crítico ao presidente. Como é que você vê essa relação aí tão evidente nesse momento, né? O uso do futebol na política a repercussão, toda a repercussão desse episódio, e essa questão do uso do futebol na política também não é uma novidade para nós, a gente sabe, mas agora de uma forma bastante explícita e que levantou tantas vozes, tantas críticas, né? Mas afinal a seleção, vamos dizer, dá um ponto favorável ao presidente. Como é que você enxerga essas questões e o uso do futebol? Então, Vivian, tem um ditado famoso no Brasil, né, que é futebol, política e religião a gente não discute, que para mim está ficando cada vez mais velho, né, já que não tem nada que a gente discute mais hoje em dia do que política, futebol e religião. E por que não tem nada de novo nisso? Né? A gente sabe que no Brasil o futebol como entretenimento sempre foi, né, considerado algo que está associado, né, a resultados positivos para governos, né? Existem até alguns estudos mostrando que o bom desempenho da seleção brasileira esteve associado a resultados políticos, não só no Brasil, mas é um resultado que é expandido aí para outras seleções e a relação com outros presidentes. Então é natural que o presidente, nesse momento, né, tenha se envolvido nesse caso para tentar dar uma demonstração de força de que consegue organizar um torneio continental como a Copa América no meio dessa crise toda, né? Eu quero chamar a atenção de quem está nos assistindo para o fato de que esse é um movimento muito perigoso, Vivian, na minha opinião, porque é só lembrar que outros políticos, né, o ex-presidente Lula, o ex-presidente Dilma, né, trouxeram a Copa do Mundo para o Brasil também numa tentativa de demonstração de força, de mostrar que o Brasil naquele momento vivia um prestígio político grande no mundo, e acabaram sofrendo com as manifestações de 2013, para mim são fundamentais para entender onde é que nós estamos nesse momento, e a Copa do Mundo, que não só foi um fiasco, né, o 7-1 dentro de campo, mas fora, já que vaias e manifestações contra o governo foram abundantes, né? Então, eu acho que tem um perigo aí agora, já que, para além dessa crise, né, política que a gente vive no país, que para mim se estende desde 2013, a gente tem a pandemia, o Brasil, né, com números muito ruins, aí, pensando numa comparação internacional, né, numa gestão vista aí na capa da The Economist desse fim de semana, né, como um país que está sofrendo, né, com um desgaste em relação à maneira como o governo está lidando com a pandemia, e essa Copa América pode ser mais um componente de desgaste, portanto, o que me parece ser muito perigoso, né? O pão e o circo, que sempre foram utilizados, né, famoso pão e circo, sempre utilizado para, de certa maneira, distrair a massa, né, nesse momento, como está todo mundo muito atento, né, isso pode, na verdade, se virar contra o governo, a depender não só do resultado dentro de campo, mas como oportunidade de manifestação contra o governo também fora dele. Então, você não acredita que a posição da seleção brasileira, ou né, a suposta mudança de posição da seleção brasileira, não traz aí uma, digamos, uma condição de Bolsonaro vitorioso dessa disputa de narrativas e dessa tentativa de olhar para o país assim dentro da normalidade, ao trazer a disputa para cá? Eu acho difícil prever o que vai acontecer, mas acho que é um movimento perigoso. Essa é a minha avaliação. Ou seja,
É claro que você pode ter aí um subproduto, né, de que o Brasil vai muito bem, que a população vai se encantar com o desempenho da seleção e vai ganhar dentro de casa, etc. Mas eu acho que os riscos associados são muito maiores, né, já que o noticiário jornalístico continua sendo muito negativo, né, não só em relação à questão econômica, né, que ainda patina numa dimensão de que o desemprego está muito alto, a fome aumentando, a desigualdade aumentando, que são questões específicas que a população de fato presta atenção, que é o que a gente sofre dentro de casa, né? E por outro lado, a seleção já não tem o prestígio que teve no passado, com, né, alto grau de audiência, alto grau de apelo popular. Então, me parece um movimento mais arriscado. É assunto de qualquer jeito, não é? O caso, claro, por exemplo, do presidente da CBF, não é? De assédio sexual, aí, ele chama atenção, ele foi afastado, não é? Todo mundo fica de olho nesse assunto. Enquanto isso respinga na política? Eu acho que respinga dependendo de como esse comportamento do futebol de fato vai se envolver na política, né? Você tem casos, por exemplo, como o do jogador Neymar, que é um apoiador evidente, né? Por exemplo, do presidente Bolsonaro. A depender de como o Neymar vai se comportar, por exemplo, diante disso, você pode ter uma manifestação muito positiva para o presidente. Ele dando apoio, dando entrevistas, né, agradecendo, algo do tipo. Isso pode refletir ali de maneira positiva, mas esse tem que ser um movimento da seleção como um todo, né? O que a gente viu, por exemplo, na década de 70, ali com aquele movimento, né, de 70 milhões em ação para frente Brasil, foi um movimento patriótico, um movimento de orgulho nacional no meio da ditadura e que, né, há vários estudos mostrando que contribuiu, de certa maneira, para uma ideia de sucesso daquele regime, né? Então, eu acho que depende muito de como os jogadores, de como o técnico, né, de como o desenho aí da competição vai se dar. Embora eu repita, eu acho que hoje os elementos são muito mais de um movimento arriscado, porque pode dar muito errado. Agora, outro assunto que ainda repercute é a decisão do alto comando do Exército de não punir o general e ex-ministro da Saúde, general Pazuello, por participar de um ato político ao lado do presidente da República, não é? Levaram um tempo para tomar essa decisão saiu na quinta-feira passada, e está ainda repercutindo muito e deve trazer, existe aí uma série de análises das consequências dessa decisão do alto comando do Exército. Lembrando que há pouco mais de 2 meses, o alto comando foi... todo ele, né, das Forças Armadas, foi demitido por Bolsonaro por eles não concordarem com o uso político dos militares das forças pelo governo. Então, o que essa decisão, na sua opinião, indica sobre as relações das Forças Armadas agora com o presidente Bolsonaro e seu governo? Vivian, esse é um assunto muito sério, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para fazer essa análise. Primeiro porque é preciso lembrar um pouco da história da América Latina, não só do Brasil, em relação a isso, né? Infelizmente, a história dos países, principalmente do que a gente chama dos latinos, né? E aí incluindo o Brasil, sempre foi uma história muito marcada entre a relação dos militares e a política, né? Não é só no Brasil que isso aconteceu. Os casos da Argentina, né, do Chile, estão aí para mostrar né, esse passado nebuloso que a gente teve. Então, eu acho que é preciso ter muito cuidado para falar disso. Eu acho que o que aconteceu recentemente no Brasil tem duas dimensões. A primeira é uma dimensão corporativa, uma segunda que é uma dimensão política, tá? Então, por um lado, acho que dá para analisar esse feito como sendo um feito em que os militares tentaram se proteger, né? Uma não punição ao Pazuello pode ser vista sob um ângulo do corporativismo militar, numa ótica de, olha, não vamos nos autopunir, porque a gente pode estar aí criando algo que é ruim para nós mesmos. Haja visto o que o presidente fez ao demitir o alto comando das Forças Armadas, quando eles discordaram dele em relação a isso. Então tem uma certa manutenção de poder nesse cenário, né, que é uma leitura 1. A segunda leitura, e aí mais perigosa do ponto de vista institucional,
é que existe um ordenamento militar, um ordenamento institucional que diz que as Forças Armadas são forças de Estado e não de governo. Portanto, elas não podem se manifestar politicamente em nenhuma circunstância, já que o interesse objetivo delas é defender o Brasil, a pátria, né, o Estado brasileiro. Né. Sobre essa segunda ótica, Vivian, que é mais perigosa, né, esse foi um recado de fragilidade institucional muito grande. Né, ou seja, é como se as Forças Armadas estivessem se submetendo à ameaça que o presidente fez a elas quando demitiu o comando, né, há pouco tempo atrás, dizendo, olha, não repitam o mesmo movimento que eu sou capaz de demitir o comando novamente. Então, sobre esse aspecto, eu acho que é muito negativo e a gente precisa estar assim de olho porque, eu repito, da mesma maneira, né, que a Constituição brasileira prevê um Estado laico, ou seja, que não haja nenhum tipo de relação entre religião e política, né, a Constituição também prevê que as Forças Armadas sejam, como eu disse, forças de Estado e que elas, portanto, não se envolvam politicamente, né, não se posicionem politicamente para nenhum lado. Né? Eu não estou aqui defendendo ou a direita ou a esquerda, é nenhum lado. Né? É o Estado brasileiro acima de qualquer coisa. Então, a minha análise é cuidadosa em relação a isso, mas ela aponta aí, por um lado, uma questão corporativista que, infelizmente, existe no Brasil, e, por outro, uma questão institucional perigosa, né? Porque isso pode ser uma oportunidade de ruptura que eu acho que a gente, né, a maioria dos brasileiros não quer experimentar novamente. Aí quão perigosa, né? Há um silêncio nesse momento dos chefes dos outros poderes. O uso político do Exército, Bolsonaro já explicitou isso, ele já disse claramente ao meu Exército, e todo aquele episódio que eu mencionei há mais de 2 meses, a demissão do alto comando, foi uma negativa, né? Como você está dizendo, a esse uso, e agora, então, a essa postura. Mas a gente vê um silêncio, nós não vimos manifestação nenhuma sobre isso dos chefes dos demais poderes, falando de judiciário e também das casas legislativas, né? A Câmara e o Senado. Como é que você interpreta isso? Então, no caso do Congresso, esse silêncio tem a ver com a construção de uma aliança. Né? Hoje, o presidente Bolsonaro tem um grande aliado no Congresso Nacional, que é o Arthur Lira, né, na Câmara dos Deputados especificamente, e uma relação que é mais independente do que qualquer coisa, mais próxima, né, entre o presidente do Senado, que é inclusive senador por Minas Gerais, o senador Rodrigo Pacheco. Né? Então, eu acho que o que explica esse silêncio no caso do Congresso é um pouco de uma composição política, de uma aliança política para dar certa estabilidade ao governo. No caso do Supremo, eu confesso que também me soou como estranho. Né? Afinal de contas, o Supremo tem sido um poder institucional de muito enfrentamento em relação ao presidente Bolsonaro nas questões que dizem respeito a uma possibilidade de ruptura institucional. Né? Há vários momentos em que o presidente, não sei se de maneira estratégica, ou seja, para brincar com a plateia, ou de forma real, né? ele se posiciona numa condição de exaltar, né, um certo momento autoritário que é inaceitável sobre esse regime institucional que a gente vive. Então, o silêncio do Supremo, eu acho que é negativo. Né? Os partidos políticos muito se manifestaram, inclusive alguns que dão sustentação ao governo, mas o Supremo em si ficou quieto. Eu acho que isso foi negativo, né, dado que essa Vivian, para mim, né, como professor de ciência política, uma questão central. Né? Viver em uma democracia, viver num regime de poderes independentes, num Estado democrático de direito, é algo que está contratado na nossa Constituição, e a gente não pode brincar nem abrir mão disso sob nenhuma hipótese. É curioso que realmente não houve nenhuma manifestação, mas hoje, exatamente hoje pela manhã, 2 dos ministros tomaram decisões que mexem com os interesses do Executivo. Né? Um foi o Alexandre de Moraes, que tirou o sigilo do processo lá contra os atos antidemocráticos que a PGR tinha na sexta-feira pedido
para que fosse arquivado. Ele não se manifestou sobre isso e tirou o sigilo. Por outro lado, a ministra Rosa Weber tomou a decisão de... pediu à PGR, né, que avalie a possibilidade de considerar uma ação que está lá no Supremo, que acusa Jair Bolsonaro de genocídio por conta da pandemia. Então, assim, a gente não sabe exatamente, aí eu queria a sua opinião. Você acha que essas coisas acontecem, não tem ligação, enfim? Claro que tem, né? O regime institucional brasileiro, assim como o norte-americano, é um regime presidencial, né, que prevê o que a gente chama de checks and balances, né, pesos e contrapesos institucionais, justamente para quando o judiciário, ou o legislativo, ou o executivo, quando eles estão tentando, né, ampliar um pouco os poderes mais do que aquilo que está acordado, um ou outro poder acaba fazendo ali o papel de fiscalização. O caso da CPI da Covid é um desses casos em que o legislativo está tentando controlar o poder do executivo e constrangê-lo de avançar em medidas que possam ser mais prejudiciais. Esses dois casos que você acabou de citar dão um exemplo de como o judiciário está fazendo isso, né? Então, isso não é ao acaso, né? São respostas que estão sendo dadas pelos poderes. Eu só acho, Vivian, aí vai aqui a opinião, né, de analista, que essa resposta teria que vir de maneira explícita, de maneira institucional, pelo presidente do Supremo. Porque uma coisa é a manifestação individual dos ministros, que tem poder, tem relevância, e a gente já viu isso em várias situações, né? Mas outra diferente é quando um poder institucional responde a outro. Isso do ponto de vista do ordenamento jurídico que organiza, né, nossas forças políticas, tem outro patamar. Então, isso foi para mim uma decepção, dado que, de novo, né, tá previsto, a disciplina militar é uma questão que está previsto no ordenamento jurídico básico do nosso país. Você diria que você, que é um analista contumaz das redes sociais e trabalha com isso mesmo, com pesquisa, não é? Você diria que o brasileiro ou as redes estão atentas a esse jogo político? Isso falando mais amplamente, né? Não só, estou falando só do Supremo, mas desse jogo que nós estamos aqui discutindo. Vivian, deixa eu citar dados, né, para isso. Acho que, primeiro, desde 2013, a gente vem vendo continuamente, ano após ano, um aumento do nível de interesse sobre a política, né? Acho que isso já é uma resposta objetiva sobre como as pessoas estão lidando com esses fatos. Não esses especificamente, né, mas a política como um todo. O percentual de brasileiros que dizem survey, se interessa por política, que lê sobre política, que assiste programas como esse que a gente está fazendo, né, na internet, na televisão, ele está aumentando cada vez mais. Então, isso acho que é uma tendência. E no caso das redes, também fica claro, né, que o volume de comentários e interações sobre os fatos da política no dia a dia, eles estão cada vez maiores. Isso chegou a um tal ponto, Vivian, que eu tenho definido essa era que a gente vive, né, como a era da política pop. Tá? Eu comecei a fazer essa análise a partir de uma experiência muito interessante, que a gente foi convidado aqui na Quest para analisar o desempenho, né, dos participantes do Big Brother Brasil nessa última edição. E nessa análise eu comecei a perceber várias similaridades entre a maneira como a política se dava hoje em dia nas redes e na repercussão na rede, e como ela estava se dando em relação ao Big Brother. E me parece que cada vez mais a população brasileira e a população mundial consome política como entretenimento, mais do que o conteúdo em si, de qual é a posição de cada um, ou de qual é a questão colocada por cada um. As pessoas querem consumir política por conta das polêmicas, das brigas, da lacração, das disputas, da sacanagem um com o outro. Isso é entretenimento puro. A guerra de narrativa tem a ver com isso, que a gente chama de guerra de narrativas? Cada um claro. quer prevalecer. Porque cada um...
Exatamente, tá todo mundo meio que numa conversa de boteco, em que tem um monte de gente olhando, tomando cerveja alheio ao que está acontecendo, e de repente duas pessoas começam a brigar e aquilo vira entretenimento, todo mundo para ver aquela briga, né? É como a política está se desenhando hoje nas redes, né? E também na TV, nos outros veículos. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque me parece que a população está sim atenta, está sim cada vez mais atenta, e a gente vai falar daqui a pouco de CPI de Covid, e para mim acabou o Big Brother e começou a CPI da Covid, o entretenimento simplesmente mudou de canal, né? Ele era à noite na Rede Globo e agora ele é durante o dia na TV Senado. A lógica, né, é a mesma. Agora, infelizmente, Vivian, embora a quantidade tenha aumentado, a gente também está passando por um processo de vulgarização desse conteúdo. Né? Pois é. Porque é simplesmente polêmica por polêmica, né? Como é que isso pode impactar as escolhas, não é? Nós temos um cenário, eu vou descrever que ele é meio um pouquinho, rapidamente aqui, ó, vamos considerar uns elementos. Bolsonaro trabalhando duro desde que se elegeu para manter aí seus eleitores mais fiéis de olho em 2022, não é? Questionando, colocando a justiça eleitoral em xeque, criando um cinturão político-militar em torno dele, não é? Ou pelo menos buscando isso. Alimentando sua base no Congresso, tem aí essas circunstâncias. Lula no jogo, mais de 470 mil mortos, e todas as consequências da CPI, da pandemia, a CPI da pandemia no Senado, um exército de milhões de desempregados, como você mencionou, passa de 14 milhões, e uma recuperação econômica muito inicial, que ainda não dá, mesmo os analistas não sabem para que lado vai. Né? Como é que isso pode pesar em 2022 e que fôlego tem essas questões, isso nesse cenário que você diz, nessa discussão de boteco sobre a política nacional? Vivian, para mim, a gente deve olhar o cenário eleitoral brasileiro do ano que vem sob dois níveis. O primeiro nível, para mim, é o que mais importa, continua sendo a economia, né? Desde que James Carville cunhou essa frase, a economia é estúpido, nós, cientistas políticos, viemos estudando a relação da economia e da política e mostrando que sim, ela existe. E, para mim, ela continua sendo determinante e será muito importante na eleição do ano que vem. Qual economia, Vivian? A economia que é sentida no bolso das pessoas, não é qualquer economia. Então, você tem, no caso da classe média, por exemplo, um exemplo que é o valor do dólar, que parece caminhar numa direção de queda. Isso é favorável ao presidente. Né? Uma situação de crescimento econômico que parece se desenhar, porque você está com tanto tempo com recessão, que um movimento, mesmo que pequeno, ele parece ampliar demais o sentimento de consumo das pessoas. Também é favorável ao presidente. Agora, por outro lado, desemprego crescendo, né? O preço da comida muito alta, e aí você está sentindo isso, né, na pele, no preço da carne, do arroz, etc. E isso contrário ao presidente. Então, essa primeira variável ela é fundamental. Entender a economia, para mim, é entender o resultado político do ano que vem. Né? A depender de como o Brasil chegar no ano que vem, o presidente Bolsonaro vai ter mais ou menos facilidade em relação à sua disputa. Meu prognóstico é que ele continua sendo um candidato muito forte, com alta capacidade de mobilização e que terá, pelo que parece, um cenário econômico que vai lhe favorecer. Mas a ver, né? Porque essas coisas mudam o tempo todo. Por outro lado, o desemprego e a inflação contam a favor da oposição. Né? Então é justamente nessa conta aí do nível da economia que a gente vai conseguir ter um primeiro determinante. O segundo nível, Vivian, que tem que ser analisado, é justamente o da guerra de narrativa. E aí vai contar o quê? Quanto cada uma das forças políticas de centro, de esquerda e de direita vai conseguir mobilizar mais ou menos as pessoas usando o seu discurso. E aí tem um papel fundamental que é justamente como usar os canais de mídia, um dos mais importantes dele é a internet, para chegar nas pessoas de maneira incisiva.
Ou seja, Vivian, é como se a gente tivesse aqui no nível superior essa cortina de fumaça que é a comunicação, que vai tentar conduzir para um lado ou para o outro essa narrativa de sucesso ou derrota do governo, e embaixo a realidade, que é justamente como é que ela vai se impor na mesa dos brasileiros, no bolso dos brasileiros, no emprego e nas expectativas dos brasileiros. A combinação desses dois níveis é que vai nos dar um cenário de maior ou menor força, né, para o presidente da República. O cenário desenhado hoje é de polarização, com uma terceira via que não consegue se viabilizar justamente porque não consegue se coordenar politicamente. São tantos os postulantes nesse momento da terceira via que eles se perdem numa disputa de um sistema eleitoral de 2 turnos que já tem, tanto no Bolsonaro como no Lula, forças políticas constituídas e com recall, né, não só de conhecimento, mas também de imagem, de realização, que agrada aí a um terço do eleitorado brasileiro. Então a disputa, para mim, está justamente nesses 2 níveis. Esses polos, então, devem fazer um investimento nessa disputa plebiscitária? Com certeza. O que interessa a esses 2 mundos, né, o Lula e o Bolsonaro, é manter a disputa entre eles na tentativa de conquistar o centro, né? Eu diria que os polos querem a fragmentação do centro para poder dominá-lo. É o famoso divide and conquer, né, que é um dito antigo lá da língua inglesa, dividir e conquistar, né, uma estratégia militar famosa. Né? Os polos vão tentar fazer isso porque é o que lhes interessa. Por outro lado, o centro está tentando de todas as maneiras se coordenar politicamente para apresentar para a sociedade brasileira uma alternativa que não seja forçar por um lado, as forças políticas em torno do PT e, por outro lado, as forças políticas em torno do Bolsonaro. Vai ser uma disputa de estratégia e tática eleitoral muito interessante para a gente acompanhar. A CPI da pandemia, Felipe, já desfilou médicos, ministros, diretor da Anvisa, enfim, uma série de autoridades que podem indicar o que aconteceu, aquilo que está sendo investigado, que são erros e omissões do governo federal, e também, assim, de forma um pouco mais de lado, mas que está no objetivo da CPI, como é que foram usados os recursos nos estados, né, pelos governadores. Qual que é o real potencial da CPI, até agora, pelo que você já viu, o real potencial da CPI de causar estragos, de abalar esse cenário aí que você está descrevendo, né? Você colocou muito na conta da economia e da percepção, né, dessa percepção popular aí, das narrativas. A CPI entra como nisso? Então, CPI serve para desgastar governo. Exatamente o que ela está fazendo nesse momento, né? A gente publicou um estudo na semana passada na Folha de São Paulo mostrando que, por exemplo, a popularidade digital dos membros da CPI, os senadores, aqueles que são da oposição, ela aumentou, né? Tem senador que conseguiu aumentar 20%, 30% sua popularidade digital nesse contexto. Em compensação, os senadores da situação ou aqueles que foram convocados para depor e que faziam parte do governo, esses perderam entre 15%, 20%, 25% de popularidade digital nesse período, quando a gente compara antes da CPI começar e depois. Ou seja, a função inicial da CPI, que era desgastar o governo, ou pelo menos os seus membros, e por outro lado, dar visibilidade para a oposição, isso já está acontecendo, né? Há outros casos na literatura de ciência política mostrando que isso é comum, né? Os governos tendem a perder com os CPIs. Agora, do ponto de vista prático, é onde eu acho que há o maior desafio, né? Que é como esses senadores vão conseguir amarrar um resultado que seja concreto e, ao mesmo tempo, que traga o discurso negativo para o Bolsonaro. Por que eu digo isso? Porque até agora, embora você tenha tido, né, manifestações de vários tipos, o que se vê, como eu disse antes, é muito mais uma
vulgarização do debate, muito mais pelo entretenimento que ele produz, do que, de fato, por uma consequência política direta, que consegue conectar um ator político, nesse caso o Bolsonaro, às consequências da pandemia. Há várias tentativas nesse sentido, mas nas análises que eu faço, por exemplo, nas redes sociais, isso não está presente. Ou seja, quem já era contra o Bolsonaro continua contra. Quem era a favor continua a favor. E o meio, que é quem tem que se mover por um lado ou para o outro, né, ou para dar mais força ao Bolsonaro ou para enfraquecê-lo, continua no mesmo lugar em relação aos resultados da CPI. Ou seja, onde ela tinha que atacar, que é esse centro, vamos dizer, ela ainda não conseguiu gerar efeitos. É verdade que daqui para frente, né, nas próximas semanas, é que a CPI vai entrar num momento mais técnico, né, que vão começar a entrevistar e colher depoimentos de técnicos, médicos, professores, pesquisadores, para tentar aferir aí essa causalidade, né, que conecte a pandemia com o governo. Até aqui foi muita política, né? E com algumas surpresas, Vivi, só para concluir. Por exemplo, o ex-ministro Pazuello, por exemplo, era tido como um nome muito importante e se saiu muito bem, né, na avaliação, por exemplo, que a gente faz nas redes sociais. Ele defendeu o presidente Bolsonaro e, ao mesmo tempo, conseguiu se defender, né, do que estava acontecendo. Vamos ver se a CPI vai conseguir ter resultados concretos daqui para frente com esses depoimentos mais técnicos que virão nas próximas semanas. Fala-se também no investimento nessa investigação em cima do gabinete paralelo, que seria uma continuidade do que foram os depoimentos da semana passada envolvendo as duas médicas, né? Você acha que esse é um bom caminho para a CPI ou vai ficar nesse, digamos aí, né, com um foco um pouco problemático, como você vem apontando? Essa espetacularização, ela alimenta a polarização, que a gente já comentou aqui. Então, nesse sentido, tanto Lula como Bolsonaro se interessam por isso, né, por esse debate de lacração. Agora, se a gente olha para o resultado objetivo, Vivian, da CPI, trazer esse gabinete paralelo só faz sentido para a oposição se for para atacar o governo. Se for para trazer gente do próprio gabinete, né, esse tal gabinete paralelo, na minha visão, isso só vai fortalecer ainda mais o presidente. Por quê? Todo mundo que sentou ali convocado, né, para falar mal do governo, de alguma maneira, tendo estado lá dentro, não fez isso, né? Tirando ali o Mandetta, que foi ali o político que estava no governo e fez um papel de oposição, vamos dizer assim, ali dentro, os outros todos defenderam o presidente e acabaram criando uma narrativa de defesa dele, por exemplo, delegando a responsabilidade a prefeitos e governadores, baseado na decisão que o STF tomou de também permitir que governadores e prefeitos atuassem em relação à pandemia. Então, acho perigoso essa história do gabinete paralelo para a oposição, né, se isso não for ponderado com uma escolha que seja estratégica. Do contrário, eu acho que só fortalece o argumento de quem hoje está no governo. Eu vou terminar a entrevista, a nossa conversa, com uma pergunta que dá um salto aí sobre uma questão mais prática, como a CPI, para uma questão mais de fundo, mas que está na cabeça de todo mundo que trabalha com política, que pensa em política, que discute política, que é o rumo da nossa democracia. Como é que você olha para os acontecimentos que nós falamos em 2022, considerando um processo democrático, não funcionando, nós falamos de um jogo político que se estabelece até certo ponto dentro das regras. Eu queria que você comentasse a sua percepção do rumo que a nossa democracia está tomando, que está sendo colocada em questão, inclusive fora do Brasil. Vivian, nunca foi tão importante defender esse Estado Democrático de Direito, né, e, para falar em outras palavras, defender a nossa democracia. Por quê, Vivian? Quando a gente olha para os dados do Latinobarômetro, que é uma pesquisa feita em vários países, né, da América,
em relação a temas diversos, a gente sempre, nós cientistas políticos, sempre olhamos com muito cuidado o fato de que o Brasil tem sido, nos últimos 20 anos, o país cuja população tem menor apreço por procedimentos, por regimentos democráticos, né? O brasileiro é, em geral, um povo que responde a esse survey dizendo, olha, numa crise econômica, tudo bem fechar um pouquinho o sistema, né? Essas análises estão aí colocadas há muitos anos, e isso vem, essa situação, né, em relação ao apreço à democracia, vem piorando com o tempo. Isso tem a ver com várias questões que a gente pode depois discutir num outro programa, né? A questão da quebra econômica que a gente viveu nos últimos anos, a frustração individual das pessoas de não conseguir realizar os seus sonhos, né? Aqui no Brasil é tudo muito complicado, então tem uma literatura interessante sobre isso. Mas eu estou comentando esse fato só para dizer que a polarização e esse esgarçamento social que a gente está vivendo já e vai se intensificar em 2022, ele precisa partir do pressuposto, né, de que todo mundo topa jogar o jogo dentro das regras, né? Acho que isso, nós como cidadãos, profissionais da política, jornalistas, analistas, nós não podemos abrir mão de entender o jogo sempre dentro desse ordenamento institucional. E eu falo isso por quê? Porque o exemplo dado pelo Trump na última eleição americana foi muito negativo, né? O que a gente viveu com o acirramento entre PT e PSDB, Dilma e Aécio em 2014, foi muito negativo, né? E a gente não pode deixar chegar em 22 para discutir que o básico, o pressuposto da disputa é a democracia, é a regra de que a maioria vence, né? Então, essa discussão, por exemplo, da urna eletrônica, eu vejo isso com muita preocupação, Vivi. Nós devíamos nos orgulhar da urna eletrônica, na minha avaliação, é um produto brasileiro que devia ser exportado para o mundo inteiro, né? Seguro, já mostrado, vários testes feitos, né? Duvidar da urna é duvidar da vacina. E eu acho que isso não é bom para o nosso ordenamento institucional. Então, acho que a gente está chegando num momento importante em que as pessoas vão ter que se posicionar, tenham as suas opiniões, divirjam sobre suas preferências políticas, mais Estado, menos Estado, né, mais conservador, mais progressista. As pessoas têm direito de ter essas opiniões respeitadas, isso é democracia. Mas não podemos abrir mão de viver num país livre, e essa liberdade passa, em grande medida, na minha opinião, pela democracia. Por defender, né, a nossa democracia. Felipe, muitíssimo obrigada pela conversa. Foi um prazer ter você aqui no Mundo Político mais uma vez. Obrigado pela ótima conversa. Eu que agradeço, Vivi. É sempre um prazer estar aqui com você. Bom te rever. Um abraço a todo mundo que está nos assistindo. Tchau, tchau. Eu falei com o Felipe Nunes, ele é diretor da Quest, da consultoria Quest, e professor do Departamento de Ciência da UFMG, de Ciência Política da UFMG. A gente fica por aqui. Até a próxima.